Os irmãos e irmãs, como dizia no início, celebrando hoje o 17º domingo do tempo comum, nós chegamos na metade da caminhada deste período do tempo comum formado por 34 semanas. Esse período do tempo comum que ajuda-nos a viver o ministério público de Jesus, os encontros que ele tem e principalmente os sinais que ele realiza em vista da manifestação da sua identidade. Se vocês observaram, o final do Evangelho nos diz que eles ainda enxergam Jesus como um profeta e não exclusivamente como o Messias. Nós vínhamos caminhando com o evangelista do ano, que é Marcos, que tem a pergunta: quem é Jesus? No momento, a liturgia faz uma passagem para o Evangelho de João. Então, daqui até o final de agosto, praticamente, nós acompanharemos o capítulo 6 do Evangelho de João, que é chamado Discurso da Vida. Esta passagem se dá no sentido desta profundidade que João dá à presença de Jesus, não exclusivamente como um profeta, mas como o Messias, aquele que vai alimentar, aquele que vai conduzir, aquele que então vai dar um sentido novo à vida e à fé daquele povo. Esta passagem nos ajuda também a entender uma adaptação de linguagem. Até então, nós vínhamos ouvindo Marcos, que manifestava ou que definia as ações de Jesus como milagres. No discurso do Pão da Vida, que é um capítulo 6 composto por mais de 60 versículos, João aplica a expressão sinais, mas uma e outra tem o mesmo sentido. Ou seja, quando ouvirmos daqui para frente que Jesus realizou os sinais, nós poderemos entender então que ele realizou os milagres. O discurso do Pão da Vida, na liturgia, ele vai ser através de algumas partes. Começando hoje com a multiplicação dos pães. Semana que vem nós ouviremos Jesus em Cafarnaum, quando uma multidão vai novamente atrás dele e ele pergunta: vocês vieram atrás de mim simplesmente porque eu matei a fome de vocês? É esta a principal razão do seguimento de Jesus? Na outra semana, nós ouviremos um Jesus que intensifica o discurso do pão da vida, quando então ele ensina os discípulos e a multidão de que celebrar o pão da vida é construir o caminho da comunhão. A comunhão com ele e, a partir da comunhão com ele, a comunhão com o Pai. Como as pessoas tinham a dificuldade de entender que Jesus era o Messias, ele então vai reforçar no seu discurso de que há uma ligação, há uma comunhão dele com o Pai. E isso então dá a garantia do seu messianismo. Depois nós já estaremos já em 15 de agosto, e aí nós vamos interromper o discurso do Pão da Vida para podermos então celebrar a Assunção de Nossa Senhora. E aí na última semana, retomando, nós concluiremos o discurso do Pão da Vida ouvindo de alguém da multidão dizendo: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna.
Então, a multiplicação que vai ter como finalidade o discurso do pão da vida, que vai ter como conclusão esta compreensão de um alimentar-se numa dimensão terrena, mas também construir esta realidade do céu, nesta relação que nós vamos aprendendo a estabelecer com Jesus. Então, olhando para o evangelho de hoje, desta multiplicação, nós vemos nos primeiros versículos, quando João então diz que uma multidão o seguia porque via nele os sinais que ele operava em favor dos doentes. Sempre quando os evangelistas colocam Jesus caminhando, eles colocam Jesus como uma multidão. Nessa multidão nós vamos encontrar pessoas com uma diversidade de motivações. Existe aquela motivação, então, de uma cura, uma motivação para uma cura física, uma cura espiritual. Existem aqueles que estão por curiosidade, existem aqueles que são enviados pelas autoridades de Jerusalém, existem aqueles que vão criticar, existem aqueles que, como a gente diz, está na onda. Jesus, então, vai procurar dar à pessoa razões para este seguimento. Então, é fundamental olhar o contexto da multidão e perceber o que os atrai a Jesus. Aqui diz que uma parte se sentia atraída pelas ações que Jesus fazia em favor do outro ou dos outros, principalmente daqueles doentes. Caríssimos, aqui no início do discurso do Pão da Vida está uma primeira pergunta a nós. Quais seriam as razões do nosso seguimento? As razões de nos organizarmos a cada domingo para estarmos aqui celebrando a Eucaristia. Há 4 anos temos feito um trabalho de modo particular de insistir nas homilias de que nossa participação não seja exclusivamente por um preceito ou por um medo, mas que a nossa participação na Eucaristia, toda vez que eu falar em Eucaristia, entenda-se missa, ela então se dá nesse contexto de um encontro com razões com Jesus. A razão da fé, da comunidade, do estar aqui celebrando, e ali então buscar, a partir da celebração, a partir da escuta da palavra, dos sinais da Eucaristia, fundamentos para a nossa vivência cristã que se dá lá fora. Então, a primeira pergunta que eu deixo para nós é, mais uma vez, respondermos: quais são as razões que temos para seguir Jesus? Seria uma razão de motivação, de uma cura, de um elemento psicológico, de uma necessidade física, de uma necessidade espiritual? O que há dentro de nós nessa concepção antropológica de pessoa, de ser humano, que então nos coloca nessa necessidade de o desenvolvimento de uma religiosidade, de uma fé, de um ser igreja? Essa é a primeira pergunta que nós poderemos responder ao longo da semana. Quais são as razões que tenho para seguir o Cristo? O segundo elemento que aparece no texto do Evangelho de hoje e que serve para nós como um óculos para olharmos todo o discurso do pão da vida, é de que ele se dá no contexto da Páscoa, a festa dos judeus. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. O que isso significa? Primeiro, então, lembrarmos e recordarmos que o que é a festa da Páscoa para os judeus?
A festa da Páscoa, então, é a memória da libertação do povo do Egito, da escravidão, da antiga aliança. Esse povo, então, que vai passar pelo Mar Vermelho, que vai ser conduzido, que vai ser alimentado com o maná no deserto, a prefiguração desta igreja, as 12 tribos de Israel, por isso depois a gente vai ver 12 cestos. Então, a construção do discurso do pão da vida tem como referência o processo de libertação daquele povo da escravidão do Egito. E assim Jesus repete o gesto das primeiras figuras de Abraão, de Moisés, quando então estes sobem a montanha para conduzir, para orientar o povo. E Jesus então sobe também a montanha para dizer então que agora, no gesto da partilha, e em breve, quando ele celebrará a última ceia, há um novo sentido. Se até então a Páscoa era memória da libertação do Egito, a Páscoa cristã será então a Páscoa para a remissão dos pecados. Então, todo o discurso do pão da vida vai trazer para nós o sentido da compreensão da Páscoa judaica como memória e a Páscoa cristã, que é o sentido da remissão dos pecados, da vida nova, da nova e eterna aliança que se celebra a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus se apresenta como pão da vida, ele se apresenta de modo particular para dar este novo sentido, aquilo que fazemos memória em cada missa que celebramos. Então, ajudando já a responder a pergunta, quais são as razões do segmento que temos, é porque cada domingo nós temos a oportunidade de fazer memória dessa Páscoa cristã, que é a Páscoa, então, da nova e eterna aliança que celebramos com Cristo. Mas enquanto memória ficava-se só num rito, numa celebração, nos sinais, agora com Cristo, a Páscoa cristã nos compromete. A Páscoa cristã nos alimenta. E a Páscoa cristã vai dar então a nós condições de levar para a vida não só uma memória, mas, acima de tudo, as atitudes que decorrem daquilo que nós celebramos. Então é mais importante nós percebermos o que nós conseguimos levar no cesto da nossa vida, 5 pães e 2 peixes, marcados e caracterizados como frutos da Páscoa, da memória da Páscoa cristã que nós celebramos. Então, quando eu saio da missa, eu não saio vazio, eu saio com um cestinho, eu saio alimentado, para que então a semana tenha razões de ser vivida a partir daquilo que nós celebramos aqui. Então, quando o padre faz aquela pausa do oremos no início da celebração, é para a gente entender que há uma continuidade desta memória da semana passada, daquilo que procuramos viver, dessa que aqui estamos, para a próxima que virá. Então, procurem sempre fazer este exercício memorial de recordação, mas principalmente quando passarem aquelas portas, não deixem a vida e a história de vocês para o lado de fora. Tragam para a celebração esta vida e esta história, da qual então nós vamos apresentar ao Senhor, como forma de 5 pães e 2 peixes. O outro elemento que aparece
É um Jesus, então, que quer educar os seus discípulos para esta nova compreensão. A compreensão de que ele não é simplesmente um profeta, mas de que nele aquela caminhada do povo, ela vai ganhar um novo sentido. Não numa dimensão política, por isso que o evangelho termina dizendo ou concluindo, quando ele percebe que querem fazê-lo rei, ele se retira sozinho para a oração. Jesus faz isso nos momentos, principalmente que ele tem que tomar decisões. Ele sempre se retira sozinho. E a grande decisão dele será então fazer a vontade do Pai. Por isso, logo depois, a gente vai ter o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas na figura de Filipe, na figura de André, nós temos um processo educacional, um Jesus que quer dizer para a comunidade dos discípulos: vocês estão entendendo o caminho eucarístico, pascal que nós queremos fazer? E aí nós temos duas vertentes. A primeira, que eu associaria ao modelo da dominação do Império Romano sobre o qual aquele povo vivia na época. Para Felipe, a solução é administrativa e financeira. Ou seja, remetia-se ao modelo de vida determinada pelo Império Romano. E aí, do outro lado, nós temos a expressão de André, que encontra no meio daquela multidão uma criança com 5 pães e 2 peixes. Nosso olhar para a criança. Poderíamos aqui perguntar se esses 5 pães e 2 peixes não seriam para aquela criança e para a sua família o elemento que lhe garantia uma segurança de sobrevivência? Se essa multidão estava caminhando, vagando, fugindo daquela opressão do Império Romano, talvez saindo apressadamente pegaram o que tinham, 5 pães e 2 peixes. E aquela criança, então, supera esta necessidade de ter exclusivamente nos 5 pães e 2 peixes a sua segurança, para então aprender também a encontrar em Jesus as razões da sua caminhada ou as razões da sua segurança. Faço um paralelo aqui com outra passagem bíblica que nós ouvimos assim: é preciso ser como uma criança para entrar no reino dos céus. E essa criança, então, que tem essa disponibilidade de partilhar, de oferecer ao Senhor aquilo que ela tem. Entendam porque eu dizia há pouco de trazermos a nossa vida para a celebração. Aquilo que temos e aquilo que somos partilhado, ele então é colocado tudo diante do altar, e que então, santificado pelo Espírito, na oração que o Cristo faz de ação de graças, volta para nós como alimento. Por isso Jesus tomou o pão e deu graças. Dar graças é uma palavra grega que significa eucaristém. E eucaristém nos lembra Eucaristia. Então, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós então vamos dar graças a Deus pelo Cristo, na força do Espírito, porque Ele acolhe a nossa vida e então depois a devolve os frutos dela na entrega do corpo, do sangue do seu próprio Filho. Então, por isso, nós voltamos alimentados, entregamos um cesto
mas esse cesto não fica vazio. Ele volta para nós como presença do próprio Cristo para então continuar a nossa vida e a nossa missão. Por isso, caríssimos, é muito importante nós lembrarmos que a Eucaristia não tem só uma dimensão angelical. Me preocupa muito hoje quando parece que nós só encontramos Jesus quando ele está exposto num ostensório, ou só quando celebramos a Eucaristia. O mesmo Jesus que é crucificado, que é ressuscitado, é o mesmo que sentou no meio daquela multidão, pegou o pão, partiu, abençoou e entregou a cada um. Jesus entra na história e aquela multidão também entra na história de Jesus. Então, às vezes a gente encontra nas redes sociais discussões, da última semana acerca da missa em latim, de comungar de joelho, de usar véu, enquanto ainda tem gente morrendo de fome. E aí Jesus quer dizer justamente que ele entrega para nós um cesto com 5 pães e 2 peixes, para que tudo aquilo que a gente celebra não acabe com a bênção final do padre, mas que de modo particular a gente possa ir ao encontro de tantas pessoas que ainda têm fome. Então, o próprio sentido do discurso do pão da vida quer dizer para nós isso. Alimentados, nós precisamos, como essa criança, ir ao encontro de alguém para ofertar aquilo que somos. Então, caríssimos, eu quero desejar a nós que, quando aqueles recolheram 12 cestos, era então a prefiguração da igreja. A igreja é eucarística, ela vive da Eucaristia, mas não só como rito, mas não só como adoração. Ela vive a Eucaristia como ação de graças, como banquete e como, principalmente, compromisso com o outro. Então eu quero desejar a nós, você que está em casa, rezando conosco, que cada missa seja uma oportunidade que a gente traga o nosso cesto. Num sentido figurado, mas só para ilustrar, eu convidaria que você olhasse para o seu lado no chão aí. Olha para o lado. Imagine que aí tem um cesto com 5 pães e 2 peixes. Nós vamos agora colocar diante do altar e depois ele vai voltar para nós para a gente levar lá fora. Que nessa semana a gente tenha a oportunidade de dizer a alguém ou fazer algo a alguém para dizer: aqui eu entendi o que foi a missa como multiplicação dos pães. Uma boa e santa semana para todo mundo. Creio em Deus Pai,